Queridos jovens, a paz do Senhor, tudo bom aí, pessoal? Que bom estarmos aqui nesta manhã de domingo para juntos meditarmos na palavra de Deus esse domingo, no dia 7 de agosto. Espero que você esteja aí com o desejo de aprender um pouco mais do Senhor. Nós vamos juntos aprender. E pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia. Vamos meditar na lição 6, que tem por título Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Isso é muito importante. Essas lições têm sido maravilhosas. Eu estava observando aqui, como a lição passada, que é aquele que deve andar na prática do perdão, do amor. Isso é maravilhoso. Aprender a amar, aprender a perdoar. A questão, uma lição, da lição 4, que vocês viram aqui, a prática da oração e do jejum. Ou seja, lições super práticas, para o dia a dia de vocês. Então, esta é mais uma lição preciosa. Você preste atenção, vamos juntos meditar nesta palavra para o nosso aproveito e o crescimento espiritual, ok? Antes de orar, quero lembrar você para que você deixe o seu like. É importante que você compartilhe esse vídeo. Faça isso para a glória de Deus, ok? Vamos orar juntos? Então, Senhor, muito obrigado por esta aula. Senhor, fale aos nossos corações, direciona-nos, ajuda-nos, Senhor, para que possamos agora nos concentrar na Tua matéria. Ajuda-nos que possamos agora nos concentrar, Senhor, nessas palavras, nessas linhas, que nada de fora venha interferir, Senhor, o nosso aprendizado. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, entendendo que é o Teu reino. Então faça isso, ó Senhor, por amor do Teu nome. Oramos assim, te pedindo e já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Nosso texto principal está em Romanos, capítulo 14, versículo 17. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Rapidamente aqui eu já queria trazer uma ideia, por que o apóstolo Paulo ele diz que o reino de Deus não é comida e bebida, sendo que o povo de Deus, sempre que se reúne, sempre que está junto, até mesmo a nossa expectativa da nossa reunião com Jesus, haverá comida, haverá bebida. E por que o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus aqui não é comida e nem bebida? Bom, é porque havia, na verdade, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, havia um problema com os crentes ali, que eles estavam dando mais nota, valorizando muito mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Por isso que ele vai dizer que a comida e bebida não é o reino de Deus. A comida aqui simboliza as coisas materiais dessa vida, tudo aquilo que o homem vê, tudo aquilo que o homem deseja dessa vida. A bebida é um símbolo de impureza, é um símbolo de carnalidade. Então, quando Paulo está colocando aqui que o reino de Deus não é comida e nem bebida, é isso que ele está dizendo. O reino de Deus não consiste nessas coisas dessa vida. O reino de Deus não está envolvido com as coisas materiais, das necessidades materiais do homem. Veja, por isso que ele vai dizer que o reino de Deus é justiça. Essa justiça aqui é a retidão, é a vida de uma retidão. É aquela pessoa que anda em justiça, aquela pessoa que pratica a justiça, aquela pessoa que tem o prazer de viver na justiça, numa vida piedosa, numa vida consagrada. Também é paz, também é alegria e no Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então, por isso que o apóstolo Paulo escreve isso aos Romanos e nos dá uma ideia exata de que quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Então, seguir a Cristo, compreendendo o reino de Deus, vai entender perfeitamente esse versículo, ok? O resumo da nossa lição aqui na nossa revista está dizendo que a compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Jesus. É muito importante isso, e é verdade.
Se nós não compreendermos, se você não compreender claramente o reino de Deus, você vai estar enganado no caminho, achando que está no caminho e não está indo para o devido lugar. Ou seja, se você não compreende o reino de Deus devidamente, você até participa das coisas do reino, vamos dizer assim, você de alguma forma até acha que está inserido nisso, mas você não é um seguidor de Jesus, você não é um daqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, compreender claramente o que é o reino de Deus, aí sim faz de você uma pessoa que está participando deste reino, é como um súdito, que então agora eu sou um cidadão deste reino, eu sou agora coparticipante com Cristo neste reino, ok? Por isso que a compreensão clara do reino de Deus é fundamental para aquele que deseja, para aquele que segue a Cristo, ok? Muito bem, nosso texto bíblico está registrado em Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 25, onde Jesus vai trazer aqui uma instrução para os seus discípulos e que é de fundamental importância para entendermos a respeito do reino de Deus. Diz assim o versículo 20 em diante: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Observe. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Esse texto, o Senhor Jesus já mostrou aqui claramente que o reino de Deus não é de aparência. O reino de Deus não é toda aquela... Quando a gente fala de reino, a ideia que se tem é algo pomposo, é algo extraordinário, né, cheio de luxo, cheio de belezas, né? E na verdade o reino de Deus está entre vós, disse Jesus, ou seja, é a possibilidade que a pessoa tem de humildade, de partilhar com as pessoas, de compreender as pessoas, na sua mansidão, na sua temperança. Nós vamos ver isso durante a lição. Então, veja, Jesus está alertando os seus discípulos, não corram atrás, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está por ali. Não é assim. Porque o reino de Deus está próximo de nós, ou seja, o reino de Deus está comigo quando eu pratico a vontade de Deus, tá bom? Introdução da nossa lição. Diz assim: quanto tempo e energia as pessoas perdem confundindo preferências pessoais com o reino de Deus? É verdade. Muitos erroneamente não desejam mais congregar quando nossa vocação é para servir a Cristo em uma igreja. É exatamente isso. As pessoas, elas erram, porque elas imaginam que servir o reino de Deus, e aqui o comentarista está falando exatamente em igreja, servir o reino de Deus é quando ela está cantando, quando ela está pregando, quando ela está ensinando. Isso também é servir a Deus, é óbvio. Mas a ideia de Cristo quanto ao reino de Deus é muito maior do que isso. Não é só no servir de aparência ou só no servir, como eu disse aqui, nas funções eclesiásticas, em adorar, em cantar, em pregar, em ensinar. É mais do que isso. O reino de Deus, ele consiste, como diz o apóstolo Paulo, em justiça, em paz, em alegria, veja, e no Espírito Santo. Então, às vezes uma pessoa ela não tem a habilidade de cantar, ela não tem a habilidade de tocar, ela não tem a habilidade de pregar, mas é uma pessoa que vive imensamente o reino de Deus, porque é uma pessoa que vive na justiça de Deus, ou seja, ela tem um relacionamento
piedoso, né, ou piedosa com as pessoas, ela se relaciona com amor, ela se relaciona com alegria, ela transmite paz, ela desenvolve, né, nela e através dela as pessoas o caráter de Cristo. Isso é o reino de Deus, isso é servir o reino de Deus. E agora tem pessoas que, por não, às vezes, não ter uma habilidade ou um dom, vamos dizer assim, elas se sentem menosprezadas, elas acham que não são capazes de servir a Deus, né? Elas estão completamente enganadas, tá? É claro que todos nós devemos buscar os dons, né? De forma que um canta, outro toca, isso é fundamental, outro prega, outro ensina, outro limpa, outro, né, serve, é fundamental. Mas nós precisamos entender que tem muita gente que às vezes canta, né, mas não está cantando com justiça, não está em paz com outras pessoas, está tocando, mas não está tocando com amor, não está tocando com alegria, tem problemas de relacionamentos para serem resolvidos, ou seja, ela está fazendo algo externo, ela está demonstrando algo externo e internamente ela está em pecado, ela não está promovendo o reino de Deus. Na verdade, é um desfavor que ela está fazendo, porque se ela é uma pessoa que está em dívida com o seu irmão, ela está ali, se ela está sendo vista fazendo alguma coisa, na verdade é um desfavor que ela está fazendo. Ela precisa primeiro ir lá, se reconciliar, perdoar, amar, e aí então fazer as coisas que precisam serem feitas. Isso é o reino de Deus. Então aqui, ó, ele diz, vamos refletir nesta lição a respeito do que é o reino de Deus, suas características, importâncias de nossa vida como membro do corpo de Cristo, ok? E aí o primeiro ponto que ele destaca aqui é para nos dizer o que é o reino de Deus. E aí ele diz da simplicidade do evangelho. E isso é muito importante. O reino de Deus é uma experiência simples, e é verdade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele até deixa de referência aqui, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Veja, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo aos crentes de Coríntios que a pregação, o ensino dele, não eram palavras com retóricas, né, de sabedoria, ou que ele estava influenciando as pessoas por conceitos próprios ou conceitos dele, né, como um homem inteligente que ele era. Não é isso. Ele estava dizendo o seguinte, que a palavra de pregação dele junto aos crentes que estavam em Coríntios consistia no poder do Espírito Santo. E veja, para que a pessoa demonstre isso, para que a pessoa demonstre no poder do Espírito Santo a sua pregação, a sua maneira de viver, até mesmo as suas palavras, ela precisa conhecer perfeitamente o reino de Deus. E o apóstolo Paulo tinha isso de uma forma muito clara na mente dele. Por isso que ele vai dizer que os coríntios, quando eles estavam ali, de uma certa forma, desfazendo do ministério, do chamado do apóstolo Paulo, então ele se sente na obrigação, vamos dizer assim, de refutar a ideia desses crentes em dizer que ele não foi ali com palavras persuasivas, né? Ele não foi ali para demonstrar habilidades, ou seja, coisas externas, ok? Ele estava ali para demonstrar o reino de Deus com poder e também com simplicidade. E essa simplicidade demonstrava ali a operação do Espírito Santo no meio deles. Então tudo que ele pregou, tudo que ele fez foi com simplicidade visando o reino de Deus. Ok? Então aqui o comentário diz assim, que porém nunca, por mais que ela seja simples, o evangelho ele é simples, ele nunca é simplória. Ok? Então não é uma questão... o que é simplória? É a pessoa ela se permitir ser achocalhada, ser desvalorizada, ok?
Não, não é isso. Então, o evangelho ele é simples, mas ele tem poder. Então, eu prego com simplicidade, eu vivo com simplicidade, mas eu prego com poder e vivo com o poder. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. O Espírito Santo é Deus poderoso. Então, no mesmo instante que eu vivo na simplicidade no reino de Deus, na minha forma de viver, eu sei que há em mim poder. Por quê? Porque eu creio no nome de Jesus, eu creio no poder que há no sangue de Jesus, eu creio no poder e na ação do Espírito Santo. Então isso é muito importante, ok? Simplicidade é uma coisa, ser simplório é outra coisa, tá bom? Então nas palavras de Jesus, o ingresso no reino está disponível a todos. Muito bem, é para todos, não é só para as pessoas simples, as pessoas humildes. É claro, irmãos, isso é muito claro, vocês precisam entender isso, meus jovens. É da ideia de Deus, foi da ideia de Deus salvar primeiro os pobres, os mais humildes. E é óbvio isso porque o pobre, as pessoas simples, humildes, aquelas que não são detentoras de bens materiais, elas são as mais carentes, são as que mais desejam possuir alguma coisa, né? Vocês observam que Jesus mesmo vai dizer que dificilmente um rico entrará no reino de Deus, mas ele diz que para Deus tudo é possível, mas a dificuldade que uma pessoa rica, por quê? Porque ela está fiada, né? Ela tá depositando tudo que ela tem, a sua confiança, nos bens materiais. Então, quando você fala de reino para uma pessoa dessa, é claro que ela vai ter uma ideia de um reino poderoso na sua pompa, nas suas coisas materiais, né? E os pobres não. Então, é claro que o reino ele é disponível para todos, mas é da ideia de Deus que os simples, os pobres, sejam alcançados primeiro. Vamos lá, Jesus sempre fez da transmissão do Evangelho uma experiência acessível a todos, desde os mais eruditos, religiosos, até os mais, os letrados e letrados pecadores. Pois o pressuposto para seguir a Cristo não são habilidades conjectivas, mas a humildade. É exatamente o que eu estou dizendo. Quando Jesus ele vem pregar o reino de Deus, né, ele diz: arrependei-vos que está próximo o reino de Deus. Essa palavra era para todos. Mas se vocês observarem, como a gente viu aqui, os próprios fariseus, que eram os homens de melhores posses da época, eram homens que eram letrados, né, sabiam ler, sabiam escrever, ali tinha essa habilidade, estudar. Vocês observam que esses homens eles tiveram muita dificuldade, né, e na sua grande maioria não receberam Jesus como Filho de Deus, por consequência, não experimentaram o reino de Deus. E, por outro lado, os pobres, os mais humildes, tiveram a alegria, né, de ter o entendimento aberto e compreender que Jesus era o Filho de Deus, ok? Muito bem, ainda o que é o reino? 2. A miserável condição dos fariseus. Vamos falar aqui dos fariseus um pouco. Jesus estava diante dos religiosos da sua época, mas eles eram incapazes de percebê-los. Jovens, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me escutem aqui, por favor. Neste momento é muito importante. Não é diferente nos nossos dias. Eu estava dizendo aqui para vocês, você veja, os fariseus, aqueles que tinham aparentemente a capacidade de compreender, foram aqueles que não compreenderam, aqueles que tinham o livro na mão, né, os pergaminhos, aqueles que estudavam nas sinagogas, tinham essas habilidades e tinham o privilégio dessas coisas, vamos dizer assim, os mais sabedores da lei, né, o Pentateuco estava na mão deles, os profetas, os salmos. Veja, esses homens, eles tiveram dificuldade, eles não tiveram a capacidade de compreender o poder de Deus, o reino de Deus. E o que eu estou dizendo para vocês que hoje é a mesma coisa, não mudou absolutamente. Ok? Veja que há muitas pessoas letradas, eu estou dizendo teologicamente, há muitas pessoas com um conhecimento maravilhoso,
que têm um conhecimento realmente didático, hermenêutico, muito interessante teologicamente falando. Pessoas que quando você ouve, realmente tem um poder de convencimento, de persuasão muito grande, porque tem realmente um conhecimento profundo. Mas geralmente essas pessoas não conseguem compreender o poder de Deus, porque o poder de Deus é algo muito simples. A palavra de Deus, ela é muito simples. Ela é poderosa, mas ela é simples. Então, às vezes, a profundidade dessas pessoas, o fato de irem muito fundo ao conhecimento, faz com que a sua visão seja tampada. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deva estudar, eu não estou dizendo que a gente não deva se aprofundar, eu estou dizendo que nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas. É muito importante estudar, é muito importante ler, se aprofundar nas coisas, né, da palavra de Deus, dos ensinos, né, em cursos teológicos. Isso é muito importante, é maravilhoso. Mas se nós estivermos caminhando por esses caminhos, e não tivermos a habilidade ou o poder do Espírito Santo em nós para enxergarmos se aquilo está me fazendo mal ou não, nós precisamos ter muito cuidado, desvincular dessas coisas. Então, como é que eu sei que eu estou estudando, eu estou me aprofundando e eu estou seguindo o caminho correto? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais humilde eu sou, mais piedoso eu sou, mais convicção de pecado eu tenho, mais noção da minha vida pecaminosa, mais condições de olhar para a minha vida de pecado eu tenho. Então, isto sim vale a pena. Agora, quando eu começo a me aprofundar, porque era isso que os fariseus aqui da época de Jesus estavam vivendo. Tinham um belo conhecimento, sabiam da lei, mas não tiveram a capacidade de enxergar os seus próprios pecados. Como Jesus combateu o pecado dos fariseus, chamando-os muitas vezes de sepulcros caiados, ou seja, o exterior, algo muito bonito. Então, hoje a mesma coisa. Então, cuidado, jovens, com quem vocês estão ouvindo, quem vocês estão assistindo, aquilo que você está lendo. Procure sempre a vossa liderança, os vossos pastores, para que possam te instruir por esse caminho, ok? Eu sei que esta idade há muitos de vocês com um desejo, e isso é muito bom, de crescer em conhecimento, né? E é maravilhoso isso, mas vocês precisam ser sempre orientados, para que vocês não caem como, né, na forma de viver como os fariseus, ok? Isso é muito perigoso, tá bom? Então vamos lá. Aqueles indivíduos, estão dizendo aqui, o comentarista está dizendo dos fariseus, não conseguiam acreditar que o filho de um simples carpinteiro, proveniente de Nazaré, pobre, poderia ser o Messias. Eles esperavam alguém de sucesso, que desejasse o trono de César e não uma cruz, né, onde sempre, né, morriam os pecadores. Por isso, o mestre afirma em Lucas, no capítulo 17, que o reino de Deus não era produto de uma conjuntura política, tá, humana, ou seja, sua presença e efeitos não poderiam ser mensurados por critérios humanos, como sucesso financeiro ou adesão popular, mas por princípios intangíveis como amor e misericórdia. Então, os fariseus, na verdade, né, os judeus em si, eles esperavam o Messias, e quando o Messias estivesse presente, ele restabeleceria o reinado de Davi, a sua linhagem de Davi. E nesse tempo, quando Jesus veio ao mundo, o Império Romano ele dominava, né, todas essas regiões. Então, os judeus estavam sobre o poder do Império Romano. Então, para eles entenderem isso, que Jesus, um homem simples, filho de um carpinteiro, né, vindo de Nazaré, uma cidade, né, muito pobre, muito humilde, como se fosse uma favela, era onde Jesus morava, como poderia surgir dali o Messias? Eles esperavam o Messias do trono de Davi, da linhagem, né, e Jesus vem da linhagem, mas eles esperavam essa pompa, esse exterior, né, era o que eles aguardavam. Então, eles não conseguiram compreender que o reino de Deus consistia em humildade, em justiça, em amor, em comunhão,
Eles não compreenderam isso. Por isso não aceitavam a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Tá? Muito bem, os membros dos partidos religiosos da época de Jesus trabalhavam hipocritamente e esforçavam-se para serem vistos como piedosos e santos. Eu já disse isso aqui. Quando não passavam de profanos cegos por poder, surdos para o clamor de socorro de sociedade, incapazes de fazer qualquer bem dos filhos de Deus. Então, veja, eles se passavam por santos, se passavam por piedosos, né? É isso que vocês precisam entender, é isso que vocês precisam perceber. É muito fácil para uma pessoa demonstrar a sua religiosidade. É muito fácil para as pessoas demonstrar uma falsa espiritualidade. É muito fácil. Então, aqui mesmo os fariseus, eles faziam essas coisas, né, exteriormente, quando oravam, quando jejuavam, né, na entrega das esmolas. Então, tudo isso eles faziam e quando faziam isso de uma forma de que todos pudessem ver, aplaudir. É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, eu estou querendo que vocês me compreendam, que hoje não é diferente. Então, uma pessoa vir na internet, num canal da internet, né, como do YouTube ou qualquer uma outra ferramenta, e você ouvir essa pessoa, né, com palavras muito inteligentes, né, demonstrando muita sabedoria, você vai ter a facilidade de ficar boquiaberto, de aplaudir essa pessoa, né, concordando com todas aquelas palavras. É muito fácil isso. Agora, você convive com essa pessoa? Você sabe quem é essa pessoa? Você conhece essa pessoa, a natureza dela, o comportamento dela no seu dia a dia, na casa dela, no trabalho dela, nas funções, como ela lida com as pessoas, como é a vida de oração dessa pessoa, como é a sua dedicação a Deus. É isso que vocês precisam enxergar. Então, vir de frente para uma câmera e falar muitas coisas e dizer muitas coisas, isso é muito fácil, isso não é difícil. Agora, você não convive com essa pessoa, você não conhece o caráter e a integridade dessa pessoa. Então, meus queridos jovens, prestem atenção numa coisa. Vocês precisam ser influenciados por aqueles que vocês conhecem de verdade. Então, vocês precisam se aproximar de vossas lideranças ou um dos outros e conviver com pessoas que você conhece o caráter delas. É essas pessoas que devem te influenciar na forma de viver, na forma de agir. São essas pessoas que você deve conviver. Então, você deve estar perto dos seus pastores, você deve estar perto da sua liderança, porque você tem a oportunidade de conviver com elas, de saber como é a vida particular delas. Como é a vida delas em casa, como é a vida delas no dia a dia, na igreja. Você conhece. Agora, as pessoas que estão longe de você, e por mais que tem palavras, que tem assuntos, então você tem que tomar muito cuidado. Porque há uma facilidade na vida de sermos facilmente influenciados por essa pessoa. Ok? Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês, para que vocês não percam o reino de Deus, não percam a ideia do reino de Deus, porque o reino de Deus não é algo exterior, não é aquilo que demonstramos exteriormente, mas é aquilo que somos internamente, interiormente, ok? Muito bem, vamos lá. O agora e o porvir do reino de Deus, parte 3 aí da nossa lição. Pega a sua página, sua revista aí, página 30, e vamos lá. Para os incrédulos, o reino de Deus é só uma promessa lançada ao vento. Para os discípulos de Cristo é uma realidade encarnada e já vivenciada hoje. Perfeito. Então veja, se eu nasci de novo, se eu sou um discípulo de Cristo, eu estou vivendo o reino de Deus. Ok? Para os incrédulos, são palavras jogadas ao vento, são coisas que não existem. Isso é balela, eles pensam assim. Mas para nós,
que já nos convertemos, que nascemos de novo, isso nós já vivemos agora. A justiça, a paz, a alegria, o amor, a comunhão uns com os outros, certo? O servir, o dar. Então tudo isso nós já vivenciamos, ou seja, nós já experimentamos o reino de Deus. Os fariseus, assim como os discípulos de Jesus, em determinado momento de suas jornadas, não tinham maturidade espiritual suficiente para perceber que a transformação prometida pelos profetas do Antigo Testamento não iniciaria com uma mudança governamental, como a restauração política de Judá, que eu disse para vocês aqui, mas com a libertação dos corações da opressão do inferno. Então, o reino de Deus consiste não na libertação política, não na libertação das coisas materiais dessa vida, mas na libertação do coração, de estar livre do pecado, do poder do inferno, das coisas do mal. Então o problema de muitos dos crentes carnais é exatamente este. Como eles são afeitos às manifestações exteriores, sua compreensão do reino também é refém dos sinais materiais, tá? Que eles não podem experimentar, ou seja, da mesma forma que os fariseus ali não compreendiam, não tinham a capacidade de compreender o que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, muitos hoje da mesma forma, por crentes carnais que não se envolvem no sentido de ter a graça de Deus, de amar as pessoas, de perdoar as pessoas, de se humilhar, né, de sofrer o dano. Então essas pessoas, vamos dizer assim, esses crentes são incapazes de viver o reino de Deus. Então há muitos, infelizmente, dentro, né, do nosso meio, né, que fazem até coisas maravilhosas, exteriormente praticam até coisas, né, de talentos, mas elas não vivenciam o reino de Deus, elas não fazem parte do reino de Deus, porque o reino de Deus consiste numa manifestação que vem de dentro. Aquilo que eu digo que vem de dentro no sentido da paz, da alegria, do amor, da humildade, sabe, de se humilhar, de reconhecer os seus pecados, de reconhecer as dificuldades uns dos outros. Isso consiste o reino de Deus, ok? Para vocês terem uma ideia, o reino, por isso que eu disse para vocês no início que o reino de Deus é dos humildes. Por isso que eu disse para vocês que é da ideia de Deus primeiro salvar os pobres. Isso é uma grande verdade. Não tem jeito, porque as pessoas que são ricas, que têm uma forma de viver que não depende, né, da misericórdia de Deus, tudo dinheiro compra, tudo dinheiro paga, elas não têm a capacidade de se humilhar, a dificuldade que ela tem de se humilhar, de depender, né, de Deus, é quase zero, ok? Então vamos lá. Agora o comentarista, ele vai aqui nos auxiliar dizendo o que não é o reino de Deus. Então, a gente não deve confundir o reino de Deus com as opiniões pessoais. Veja, opiniões pessoais. E opinião pessoal é o que mais tem no nosso meio. As pessoas, elas adotam as suas opiniões, elas vão crescendo em ambientes, vão desenvolvendo a sua forma de viver em ambientes, e aí por fim elas criam as suas opiniões e elas acham que essas opiniões é o suficiente ou que é verdade a respeito ao reino de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Nenhum conceito formado fora da palavra de Deus, por mais honesta que seja, ou até correta que seja, né? Se ela está fora da palavra de Deus, ela não serve. Ela não serve. Então, você precisa entender que os seus conceitos, se elas não estiverem totalmente baseadas ou debaixo da palavra de Deus, ela não serve. Ela não serve nem para você e ela não serve para ninguém. A sua opinião pessoal sobre as coisas de Deus, ela precisa ser totalmente pautada na palavra.
Então, não é, conforme eu sinto, conforme eu fui criado dessa forma, eu aprendi desse jeito. Talvez você tenha aprendido errado, talvez você tenha crescido de uma forma que aprendeu totalmente equivocada ou equivocado. Então você precisa verificar essas coisas, ok? Diz aqui, vivemos um tempo difícil, o comentarista está colocando aqui, uma época de muitos desentendimentos. Assim como nos dias atuais, Paulo enfrentou um conflito entre grupos intolerantes em Roma. Por isso que no capítulo 14 e o capítulo 15 de Romanos, nós somos apresentados um enorme alvoroço que se originou ali entre os irmãos. O cerne de todo o problema era um debate a respeito, ali entre os crentes de Roma, a respeito da obrigatoriedade, da observância, da prescrição dietéticas pelos cristãos não judeus. Ou seja, os judeus estavam com uma ideia de que aqueles que não eram judeus, que aderiram agora ao Evangelho, eles precisavam também cumprir toda a lei dos judeus. Então, observam, e isso gerou um problema entre os irmãos, porque já havia sido estabelecido que todos quantos se convertessem ao Evangelho, né, os gentios, né, os que não eram judeus, que se convertessem ao Evangelho, eles não teriam necessidade de cumprir todos aqueles rituais judaicos, a não ser se abster da fornicação, de carne sufocada, que isso foi estabelecido no primeiro concílio da igreja, com Pedro e Tiago. Então, observa, isso já estava estabelecido, mas a falta de pureza, de justiça, sempre trouxe esses problemas para a igreja, e aqui não era diferente. Então, parte da igreja cristã em Roma entendia que era necessário se abster da ingestão de carne, por questões cerimoniais e culturais. Já a outra parcela daquela igreja local, tal renúncia não passava de um exagero cerimonial sem valor. Aí Paulo, como mediador desse conflito, ele vai ali e sintetiza dizendo exatamente que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz, alegria, amor, poder do Espírito Santo. Por isso que o nosso textuário fala disso. Então, não tomando partido nenhum dos lados, Paulo não tomando partido, né, e lembrando que o dever de todos era de edificar um ao outro mutualmente em amor e humildade. Então ele vai e escreve sobre essas coisas para que os crentes ali, tanto os judeus como os que não eram judeus, entendessem que o reino de Deus era baseado no amor e na humildade. Não estava mais ligado a rituais, né, judaicos, ok? Então vocês vejam que o reino de Deus não está ligado a essas coisas. Existem rituais no nosso meio? Existem rituais, nas nossas cerimônias religiosas, nós temos rituais, mas só o ritual não vai servir para nada se nós não vivermos uma vida de integridade, de caráter, de humildade, de amor, de comunhão uns com os outros, ok? E exatamente isso que estava também acontecendo aqui em Roma. Muito bem, o que também não é o reino de Deus. O reino não deve sofrer, jamais torne imprescindível o que é supérfluo. Para o apóstolo, aquela igreja estava enfrentando uma perigosa situação. Não em virtude de uma questão só apenas alimentar, mas pela terrível confusão, né? Ali um problema que aquilo era uma coisa fútil, uma coisa inútil. Então veja, eles estavam discutindo, eles estavam preocupados com coisas que não era para se preocupar. E muitas vezes, meus queridos jovens, nós percebemos que há no nosso meio, principalmente no meio da juventude, entre vocês precisam tomar cuidado com isso, porque às vezes vocês passam a discutir ou trazer em relevância coisas que não têm tanta importância.
de tamanhas importância. Vocês precisam entender que o viver em consagração, em amor, em humildade, isso é o mais importante. Às vezes vocês ficam preocupados com algo relacionado a alguma outra pessoa, ou o fato de alguém, conforme está fazendo alguma situação, vocês deveriam ajudar, deveriam orar, deveriam se consagrar, deveriam gastar tempo ajudando, fazendo com que ou você ou a pessoa seja restaurada, né, seja restabelecida, mas não gasta-se tempo. Gasta-se tempo comentando, gasta-se tempo fazendo análise que não vai levar a nada. Então, vocês mesmos precisam entender essas coisas, ok? Vocês mesmos precisam entender que a vida como vocês vivem na humildade, no amor, na piedade, na consagração, na oração, no jejum, isso vai resolvendo todas as demais coisas. Tudo aquilo que precisa ser resolvido entre os relacionamentos de vocês, entre o envolvimento de vocês, a aceitação que um precisa ter do outro. Porque, observam, nem todos, né, claro, nós não somos iguais uns aos outros. Uns vêm de uma família de um jeito, outros vêm de famílias de outro jeito. E aí, cada um de nós, cada um de vocês, precisa entender o tempo do outro, precisa entender a dificuldade que o outro tem. E aí não é criticando, não é apontando que vocês vão resolver essas coisas. Pelo contrário, apontar, criticar, muitas vezes vai atrapalhar. Vocês devem fazer o quê? Vocês devem orar, vocês devem amar, vocês devem tolerar, vocês devem se humilhar, vocês devem muitas vezes sofrer um dano, ok? Para que o reino de Deus possa ser já experimentado e vivido por vocês, que esse é o desejo de Jesus nas nossas vidas hoje. Então, quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, nós estamos para promover o reino de Deus em paz, em amor, em justiça, em alegria, ok? Não é em disputa, não é discutindo ideias, discutindo assuntos teológicos, conceitos teológicos, né? ou decisões das lideranças, sabe? Muitas vezes vocês perdem tempo discutindo, mas não poderia ter feito assim, mas deveria ter feito desse jeito. Ou seja, vocês estão vivendo uma soberba desnecessária. Então, o encontro, o ajuntar-se, ao estarem juntos, é para promover o reino de Deus com humildade, com alegria, com paz, com justiça, como disse o apóstolo Paulo. Ok? Muito bem. Vamos então, agora aqui, ler nessa parte o que importa é o reino. Mas, por fim, o que é o reino? Página 31 aí da nossa revista. São todas as ações originadas no amor, que promove justiça, que promove a paz, que promove a alegria, e tudo para a glória de Deus. Então veja, o que é então o reino? O que é viver o reino? O que é fazer parte do reino de Deus? Veja, eu estou dizendo que tem gente que às vezes está do nosso lado, mas não faz parte desse reino. Não faz. Não vive em amor, não promove o amor. Vocês precisam perceber isso. Tem pessoas que estão do nosso lado, mas elas não têm comunhão, elas não convivem, elas não têm a capacidade de conviver, de suportar uma ou outra. Elas não têm a capacidade de se doar, elas não têm a capacidade de se entregar. Elas até estão do nosso lado, às vezes até fazem alguma coisa, como eu já disse aqui no início, às vezes canta, às vezes toca, às vezes até prega, às vezes até ensina, às vezes até serve de alguma forma ali, mas na verdade a sua natureza, ela não é uma natureza que promove alegria, que promove comunhão, que promove amor. Isso é viver o reino de Deus, isso é fazer parte do reino de Deus. Então não é só vir à igreja, não é só chegar aqui e fazer alguma coisa, fazer alguma atividade. Como eu disse, isso é importante, isso é muito importante, mas isso não é tudo.
Então, quando eu venho para promover o amor, eu venho para promover a paz, eu venho para promover a alegria, eu venho para promover comunhão, interação, eu venho para promover o reino de Deus. É isso, para isso que nós nos reunimos, para isso que vocês devem se reunir, para promover a glória de Deus. Não é para se exibir. Às vezes as pessoas, não, mas eu não estou me exibindo porque eu canto, porque eu toco. Às vezes você nem percebe isso, mas você só faz isso. Você não se envolve em atividades que são muito mais necessárias. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um evangelismo, por exemplo, que é muito importante, onde todos os jovens deveriam estar presentes, promovendo o reino de Deus, porque ali você tem que demonstrar humildade, ali você tá se doando, né? E aí você está compartilhando com todos ali do Evangelho de Cristo. Então, não, as pessoas, tem muitos jovens que não querem ceder o seu tempo para um evangelismo, mas quer cantar, quer tocar, quer pregar, quer ensinar, sabe? Então, por quê? Porque isso dá um destaque diferente. Então, é isso que nós estamos falando. O reino de Deus, quem vive o reino de Deus, ele é humilde, ele promove o amor, ele promove a paz, ele promove essas coisas que nós estamos vendo aqui. Então, cuidado com essas coisas. Cuidado, você que não tem experimentado dessa comunhão. Nós tivemos uma reunião mesmo essa semana com o pastor da igreja, o pastor Jairo, junto com os jovens, falando disso após o culto, ou em algum momento do culto, onde eu não consigo promover o reino de Deus com os nossos visitantes. Nós recebemos os nossos visitantes, nós evangelizamos, vamos na rua, e aí eles vêm e eu não promovo o reino porque eu não sou humilde, eu não consigo semear a justiça e a paz, porque eu tenho os meu grupo de afinidade, eu tenho os meus amigos com os quais eu quero conversar e eu quero estar junto perto deles para satisfação dos meus desejos. Queridos jovens, abram os vossos olhos. Nós precisamos promover, não é a nossa vida. Nós precisamos promover, não é aquilo que eu sou, aquilo que eu penso. Nós precisamos promover o reino de Deus. Então, quando eu estou na igreja e nós temos jovens, temos não só jovens visitantes, qualquer visitante, a nossa juventude, ela precisa se desprender, parar de criar esses relacionamentos que, na verdade, é um desfavor ao Evangelho. Então nós somos instruídos, nós estamos sendo instruídos pela nossa liderança, pelos nossos pastores, de que nós precisamos promover o reino uns com os outros. Então é hora de nós avançarmos no reino de Deus. E fazendo como? Fazendo essa promoção do reino. Ok? Então que essa lição fique assim, gravada para vocês e que vocês possam entender essas coisas. Muito bem. O terceiro ponto aqui da nossa revista, e último, é vivendo o reino. Aí nós vamos ver aqui sobre os superapóstolos e o império da morte. Paulo constatou um grave problema na igreja de Corinto. Então você veja, Paulo teve problema na igreja de Corinto, Paulo teve problema na igreja de Roma, Paulo teve problema na igreja da Galácia, Paulo teve problema... Ou seja, queridos, igreja é um negócio assim. A igreja é um grande hospital. Por isso que se nós não focarmos no reino, nós vamos nos perder dentro da igreja. E aí a gente vê gente se perdendo dentro da igreja. Então veja aqui, Paulo constatou um grave problema na igreja de Corinto. Um pernicioso grupo, veja, aí já é um grupo. Aí já é um grupo com uma ideia diferente do apóstolo, ou seja, já é um grupo com a ideia diferente do pastor da igreja, já é um grupo pensando de forma diferente. Olha aqui, um grupo de indivíduos rebeldes, insubmissos e arrogantes. Porque é exatamente isso. Toda vez que eu crio um grupo na igreja, eu me associo somente a certas pessoas, tem gente que nem... Não, nós não somos um grupo não, é só uma afinidade entre irmãos. Gente... Nós precisamos tomar cuidado. Criar afinidade com uns e não criar afinidade com outros tornou-se um grupo.
Isso é rebeldia, isso é arrogância, já demonstrou insubmissão. Eu tenho que ter afinidade com todos, eu tenho que me relacionar com todos, não é só com alguns da igreja. Então, olha só, esses aqui eram assim, aqueles a quem Paulo denominava, ironicamente, de superapóstolos. Estes estavam promovendo crises relacionais e contendas por poder, né, querendo o poder entre os irmãos, querendo a liderança, assumir, né, entre os irmãos. Para o apóstolo, esses embosteiros que se anunciavam como verdadeiros representantes de Deus, nada mais eram do que falsificadores da palavra. Veja, na atualidade não é muito diferente aos que se acham fiéis à palavra de Deus, os quais vivem a semear contendas dentro da igreja de Cristo. Então, se eu crio um grupo onde por isso que, por exemplo, os jovens, jovens não é para se relacionar somente com jovens. É claro que haverá mais tempo entre vocês, mas os jovens precisam dar atenção a todos. Os jovens precisam dar atenção aos mais idosos, os jovens precisam dar atenção aos mais novos, às crianças, aos adolescentes. Vocês já observaram como tem muito jovem que não tem paciência com os adolescentes? É um desfavor ao evangelho, não é viver o reino. Quando você, jovem, não tem paciência para ouvir, para poder esperar ou compreender um adolescente que ainda não chegou à sua capacidade, está demonstrando que você não vive o reino. Quando você, jovem, não tem paciência para lidar com outro jovem que ainda não amadureceu, como você se sente maduro, você está fazendo um desfavor ao evangelho, você não está vivendo o reino. Quando você, jovem, não tem a capacidade de conviver com os mais idosos, com os mais velhos, que são mais lentos, né, que precisam de mais cuidado, e você não tem o desprendimento de cuidar, de ajudar, você não está vivendo o reino. E é exatamente aqui esse grupo, eles estavam achando que eram detentores da palavra, que eram fiéis, mas na verdade não eram, ok? Então nós precisamos entender que quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Então, seguir a Cristo é viver o reino. E viver o reino é viver como Cristo viveu. O maior exemplo que nós temos é Cristo. Ele se entregou por nós, ele abriu mão da sua glória, ele vestiu pele humana, ele veio como servo, ele veio para servir, e diz a palavra do Senhor que ele veio para morrer, e a pior morte, a morte de cruz. Veja, nós precisamos enxergar nisso nosso maior modelo. Então, viver o reino de Deus, como diz aqui o nosso título, que quem segue a Cristo compreende o reino de Deus, é exatamente viver uma vida que se aproxima ou esteja sempre como Cristo viveu. Então, não é ser o pregador, o cantor, ser o tocador, ser aquele que... Não, não é isso. O reino de Deus consiste, como diz o apóstolo Paulo, em justiça, em paz, em alegria e no poder do Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Compreender o reino de Deus. Ok, meus queridos jovens? Que essa palavra fique cravada no coração de vocês. Eu gostei muito desta lição, eu achei ela muito oportuna e eu espero que todos vocês possam viver o reino de Deus de fato, já experimentar essa graça, porque quem não experimenta e quem não está vivendo o reino de Deus, o porvir é só uma ilusão, o porvir vai ficar só na saudade. Então nós já precisamos hoje viver o reino de Deus, ok? Eu quero dar neste momento a oportunidade para você ofertar, antes de fazermos aqui a conclusão, para você ofertar, vai aparecer no canto do vídeo aí a conta da igreja, tá? O Pix, o PicPay. E também nós vamos colocar também um louvor, né? Um rápido louvor, para que neste período do louvor você possa aí então ofertar na casa de Deus. Faça isso para a glória do Senhor. Você, jovem, que ainda não colocou o seu coração, ainda não se disponibilizou do nosso voto, dos 1000 valentes, você está perdendo tempo.
Na verdade, você está negligenciando. Você precisa, pastor, mas eu estou desempregado, estou desempregada. Você precisa pensar muito nisso, né? Você precisa entender porque por fé você precisa começar a praticar isso. Então não é questão só, eu estou desempregado, então eu não posso dar nem R$ 20, nem R$ 50. Pense nisso. Cuidado com isso. Porque aqui não está só uma questão de valores, querido. Está uma questão de fidelidade. Então vamos fazer isso para a glória de Deus. Se hoje eu faço um voto de R$ 5, daqui a pouco Deus me prospera, eu estou fazendo um voto de 50, de 500, de 1.000 e vou embora. Ok? Então, na medida que Deus vai me prosperando, eu vou aumentando os meus votos. Isso é ter um coração generoso, isso é viver o reino de Deus. Então nós vamos fazer isso, vai ser tocado aí um louvor, né, bem animado, para que você possa servir a Deus nesse momento com as vossas ofertas. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Muito bem, queridos, agora, após esse louvor e após você ter ofertado, eu quero concluir esta maravilhosa lição com vocês. O comentarista coloca aqui, como servos do reino de Deus, nosso dever é colaborar para manifestar a imagem de Cristo nessa geração. Então, logo, não cabe a nós os muitos desentendimentos. A gente, né, tem a facilidade de se desentender, cada um tem uma ideia. Não, o reino de Deus não se promove assim, ok? As divergências são naturais, ok? Mas nós precisamos ter comunhão uns com os outros, lembrando que nós temos uma liderança e nós precisamos sempre obedecer à visão da liderança. Não podemos esquecer de que as palavras que portamos têm poder. Às vezes você não concorda com uma coisa, não concorda com alguém, e aí você solta uma palavra, você ofende a pessoa, você entristece uma pessoa, então você não está promovendo o amor, não está promovendo a paz. Então cuidado com o que você fala, porque como você fala, como você se expressa, você está também promovendo o reino de Deus positivamente ou negativamente. Então cuidado com isso, tá? Porque nós já precisamos agora viver o reino de Deus para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que essa lição fique então aí cravada no seu coração. Tá bom, meus jovens? Foi para mim uma alegria, um prazer lecionar para vocês essa lição de número 6. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta aula, Senhor. Muito obrigado. Que esta palavra, Senhor, fique ó Deus, gravada no nosso coração, na nossa mente, mas não só no efeito de conhecimento, mas, Senhor, para que possamos vivê-la, Senhor, e experimentá-la. Então, todos os jovens que nesta hora me escutam, Senhor, que possam se arrepender dos seus pecados, terem convicção de pecado e passar a experimentar e viver o reino do Senhor já agora, Senhor, na nossa igreja, no nosso Senhor, nossos encontros, que tudo promova o reino do Senhor. Assim eu oro te pedindo e te agradecendo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Espero vocês à noite no nosso culto para o louvor de Deus. Amém? Deus abençoe.